Teremos algum tipo de apagão na temporada 22-23? Quais são os riscos e quais são as oportunidades para o agro? Vamos saber a partir de agora com os nossos convidados. Quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, Sérgio Desen. Sérgio, seja bem-vindo. Ele que é diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab. Uma satisfação te receber. Kelly, é um prazer estar aqui com você. É muito prazeroso discutir uma próxima safra que será, com certeza, melhor que a atual. Essa é um ciclo virtuoso da agricultura brasileira. Que ótimo, já começamos com um sinal aí, vindo da Conab, um sinal de prosperidade para a próxima temporada. A gente vai confirmar com você já. Quero também saudar e receber Pedro Renaud, economista do Itaú Unibanco. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar novamente por aqui, com perspectivas talvez não tão claras quanto as do Sérgio, mas vamos tentar entrar aqui no que pode afetar a nossa economia. Excelente, é justamente esse mix de expectativas em relação à produção agrícola do Brasil e o cenário na economia do mundo e do Brasil que a gente vai trazer um cenário muito claro para a nossa audiência. Que bom tê-los conosco. Sérgio, eu começo com você. Você deu uma sinalização aí de que espera que a temporada 22-23 supere os números da atual, que já são números recordes. Conta pra gente, vai ter incremento de área, vai ter incremento de produtividade? De onde vem esse traço de otimismo que você já deixou claro aqui no começo da conversa? Bom, como todo filho de agricultor e engenheiro agrônomo, a gente sempre é otimista no início da safra. A safra que terminou 271 milhões de toneladas era uma safra que poderia ser de 300 milhões de toneladas. Nós estimávamos que ela ficaria entre 303 e 256 milhões de toneladas. Né? Por que a gente tem essa possibilidade na safra que acabou e não se materializou? Por conta de razões climáticas, que foi basicamente o Laninha, que afetou o início da safra, principalmente na região sul do Brasil. O que a gente espera para a próxima safra? Um incremento aí na faixa de 3 a 4% da área total da primeira safra, que é ela que determina a quantidade de área alocada para aquela safra, e um crescimento, né, consistente em torno de 6, 7% da segunda safra. Então, quando a gente junta esses números e com uma expectativa de que o Laninha ele não se prolongue muito além de setembro, outubro desse ano, a gente tem uma expectativa, né, um cenário que a gente ainda está em construção, mas um cenário bastante favorável em termos de área plantada, de produtividade e de uma produção maior. Então é dentro desse cenário, né, observando que a agricultura, embora a gente tenha um aumento de custos, ainda assim ela está remunerando o produtor, a gente cria esse cenário que é positivo para a agricultura brasileira e para o mundo, né, porque isso contribui para o controle de inflação futura e todas as expectativas futuras. Excelente, Sérgio. Então, só para deixar bastante claro para a nossa audiência e para eu detalhar se entendi bem, você está dizendo que para a temporada 22-23 nós devemos ter um incremento de área na primeira safra do Brasil de 3 a 4% e um crescimento de 6 a 7% de área para a segunda safra. Isso, junto com o enfraquecimento do fenômeno Laninha que você prevê, deve gerar uma produção recorde. É isto? Exatamente, é essa expectativa, essa conjunção de fatores dentro da porteira que nos leva a essa expectativa. Vocês trabalham com 300 milhões de toneladas como um alvo para a próxima temporada? É um alvo e uma meta, vamos dizer, superar os 300 milhões é sempre uma meta, né? E isso é possível dentro dessas condições. Se nós tivéssemos tido condições climáticas perto do ideal, não precisaria ser o ideal. Na primeira safra, nós teríamos atingido esse ano. Excelente, olha só, gente. Começamos então o programa de hoje com expectativas que denotam um otimismo vindo do campo, com um incremento de área para safras de verão, para safra de inverno e, se o clima ajudar, a Conab projeta que chegaremos aos 300 milhões de toneladas, o que é um recorde, patamar nunca antes atingido. Obrigada, Desen. Agora a gente vai entender como a conjuntura econômica se alia a essa informação agropecuária, agrícola que o Sérgio nos trouxe. Pedro,
Está todo mundo falando de uma recessão nos Estados Unidos. Eu quero saber se você acredita que isso vai acontecer e que tipo de efeito e contágio isso tem para o Brasil, especialmente para o agronegócio brasileiro. Excelente pergunta, Kellen. Esse é um tema que, de fato, está ganhando muita atração. Inclusive, às vezes vai até além de uma recessão nos Estados Unidos, você poderia ter alguma coisa um pouco mais global. Saíram, por exemplo, recentemente os indicadores de atividade, os PMIs da Europa, indicando uma desaceleração em junho maior do que todo mundo esperava. De onde vem essa lógica de recessão? Vem de juros subindo no mundo. Juros subindo no mundo vem da pressão inflacionária que bancos centrais em países desenvolvidos finalmente perceberam que eles precisam endereçar de forma, vamos dizer, mais enfática. Nos Estados Unidos, a gente está falando de juro que até o fim desse ano vai estar lá perto dos 4%. Isso é algo que no Itaú a gente já vem esperando há um tempo, mas levou tempo para a maior parte do mercado caminhar nessa direção. E aí, na hora que caminha, 4% não é exatamente um cavalo de pau em termos de juros para a economia americana, mas é certamente uma retirada de estímulo importante, você começa a precificar ali riscos de que a economia global, e a americana mais especificamente, desacelere rápido demais. Essa probabilidade de recessão, vamos dizer que ela já é dominante? Difícil dizer, é uma incerteza grande, é certamente um risco. Recentemente, o presidente do Banco Central americano, falando ao Congresso, disse não dá para descartar. Não é, obviamente, a nossa intenção, mas pode acabar sendo um efeito colateral, porque qual que é a lógica? Eu subo juros para diminuir a temperatura da economia. E a economia americana está quente demais.